tá? E aí depois eu utilizei o nome para produzir meu TCC, que foi com esse título ali. Eu olhei uma estação, entre outras coisas, aqui em Muriaé. Os objetivos, eu pautei ali em 3. Levantar informações gerais sobre o período militar em Muriaé, 1964 e 1985. O segundo objetivo foi demonstrar os jogos políticos do período na perspectiva da esquerda, bem como apresentar as suas ações de contestação. E o terceiro foi criar premissas para este tema da historiografia regional, a fim de fomentar a discussão, críticas e posteriores trabalhos ao nosso trabalho. Tá? A metodologia, a gente fez um levantamento bibliográfico e depois a gente passou para uma metodologia própria de história oral. Tá? A gente usou muitas fontes orais, tem uma citação ali, eu acho que é necessário ler ela. Tá? Pode passar na frente. E uma introdução rápida. Depois você manda para mim. Tá, vou só filmar o Cris, que eu pedi para filmar a fala dele. Foi uma fonte nossa, tá? Estou até nervoso de falar, né? Mas sabe que é uma produção ótima, tá? Pessoal, então ali é a ditadura militar no contexto do país. Para a gente falar de ditadura militar na perspectiva que eu vou colocar aqui para vocês, eu quero só contextualizar no país a questão do AN2, tá? Que vocês já viram o bipartidarismo existindo no país. Então passou a existir, em nível nacional, um partido de direita, que reunia todos aqueles partidos anteriores à ditadura que foi considerado de direita, o ARENA, e outro que reunia todos os partidos considerados de esquerda anteriores à ditadura, o MDB. Tá? Então, a partir desse AN2 existiu esse bipartidarismo. Eu acho necessário saber disso para a gente pegar a realidade de Muriaé aqui dentro do que a gente vai falar. A economia de Muriaé no período era baseada principalmente no setor primário, ali a agricultura, arroz, milho, nessa linhagem, e o setor terciário, principalmente beneficiado pela prestação de serviço e a necessidade que essas BR traziam para a necessidade fomentava então esse setor terciário. A maioria da população estava na zona rural no momento, mas já existia um êxodo rural que estava no seu ponto inicial. A gente pode colocar, não tem afirmação de estudo sobre isso, mas pelo conhecimento do senso comum aí, a gente pode lá pela década de 80, assim, início 90, um ponto forte do êxodo rural em Muriaé. Tá? Culturalmente existiam alguns núcleos de fomento cultural, mas esse fomento cultural não é um fomento cultural necessariamente dissidente, subversivo, não. Dava entretenimento às pessoas. Tá? O cineclube, a faculdade de Santa Marcelina, as escolas e as igrejas. Tá? Principalmente a igreja católica, quando eu falo igrejas. Aí a gente começa a tocar um pouco na política. Tá? No período, então, o ARENA e o MDB não estavam igualmente representados na cidade. A Arena se subdividia em 2 grupos, os Poaias ou Arena 1, ligados ao PSD, os Canedos, e os Goteiros, ou a Arena 2, também poderia ser chamada assim, ligados ao UDN, ao grupo que a gente está dando um toque familiar nessa política, colocando esses caminhos de cartaz, tá? Se comparado ao bipartidarismo nacional, existia em Muriaé uma farsa de oposição. Considerando que farsa, eu que estou falando farsa, tá? Tendo 2 partidos da direita no jogo político. Aparentemente seria o Arena 1, a direita, e o Arena 2, a esquerda. O MDB existia, mas em nenhum momento conseguiu se firmar no embate bilateral da cidade. Tá? Eu citei
nossos entrevistados. Éramos um grupo de pessoas que pensávamos coisas em comum, como o fim da ditadura e o crescimento do MDB em Uriaé. Mesmo com essa postura, o grupo ligado ao MDB realizou algumas ações de cunho contestatório. E para a realização dessas ações de cunho contestatório, eu coloquei, a gente identificou ali que dentro desse MDB existia um grupo mais radical. Tá? Dentro desse MDB, sugere-se a existência de um subgrupo mais radical ligado aos ideais comunistas, o qual provavelmente articulou as ações. Tá? Eu quero destacar uma coisa: tudo que eu estou falando aqui é para ser pesquisado. Tá? A gente fez um trabalho inicial de levantamento, ele está jogando para o alto para futuros historiadores tentar pegar e criticar o que a gente fez. Tá? Então eu estou sugerindo ali isso. O outro grupo que estamos chamando de nacionalista, talvez esse seria um ponto para ser criticado nesse trabalho, porque a gente chama de grupo, coloquei entre parênteses ali, mas a gente não conseguiu talvez confirmar que isso realmente era um grupo ou foi uma tentativa de formar um grupo. A gente está chamando de nacionalistas. Eles estavam ligados com um grupo de Belo Horizonte chamado Coalizão Libertadora Nacional, Colina. Tá? Eu vou até citar o nome da pessoa para fazer uma narrativa para vocês aqui. Existia um empresário ali onde fica de Alves hoje, chamado Elcio Pivon. Esse empresário ele gostava muito da leitura marxista. Tá? Tinha muito livro marxista e ele tinha o hábito de ler livros marxistas e colocar para vender na gráfica que ele tinha, e colocava lá na... Certo dia, uma mulher chamada Maria José de Carvalho Naves, passeando em Uriaé, família dos Carvalhos, ela foi lá e viu aquele livro. Gente, em plena ditadura, uma pessoa vendendo livro marxista, ela foi lá e teve curiosidade de conversar com o Soels e acabou criando uma relação ali que, segundo os relatos do nosso entrevistado, ficou um pouco confuso, porque ela convidou ele a fazer parte de uma articulação política desse Colina, onde pessoas de Belo Horizonte seriam acolhidas aqui. A gente interpreta que seriam pessoas que não estavam podendo ficar em Belo Horizonte naquele momento. Tá? E o Soels, depois desse contato com a Maria José de Carvalho Naves, ele passou a receber visitas inesperadas, só que ele na entrevista falou que não tinha fechado nada com ela, nem com o marido dela, o Jorge Naves. Tá? Porém, de vez em quando diz ela que aparecia um jovem procurando, ou melhor, dizer que de vez em quando aparecia um jovem procurando por Elcio Pivon e tal. E ele, na entrevista, ele fala que, coitado, né? Eu dava comida e hospedagem para ele, no outro dia ele ia, né? Mas você vai dar comida e hospedagem para alguém que você nunca viu na vida? Fica uma margem de pergunta. Aí, né? Será que ele não se envolveu mesmo? Né? E dizer que depois disso, esses jovens caminhavam para a região do Manhuaçu. Aí eu coloquei no final uma outra suposição, talvez uma pesquisa. Será que esse pessoal estava indo lá para o Caparaó? Porque foi antes da guerrilha do Caparaó. Tá? Só que a gente não aprofundou nesse sentido, ele só criou uma máquina para fazer a pergunta. Tá? Será que esse pessoal não estava indo para o Caparaó? O Soels falou que ele ficou lá de Manhuaçu. Né? Enfim. Tá ok, pessoal? Então, o Soels fala que ele se considera um grupo nacionalista. Tá? E fica o aspas no grupo. Tá bom, gente? E ele, no meio disso tudo, Maria José de Carvalho Naves e Jorge Naves foram presos em Belo Horizonte e chegaram até o Elcio Pivon aqui dizer que um dia estava trabalhando. Normalmente chegou, os policiais, todo mundo era amigo de todo mundo aqui, segundo ele. Chegou, Soel, você vai ter que acompanhar ele lá na delegacia. Dizer que a delegacia era lá no Porto, ali onde tem um ponto de ônibus, em frente ao PC Resgate. E dizer que chegando lá na delegacia com o soldado amigo dele, tinha 2 tenentes do exército que recolheram ele, levaram para Belo Horizonte, e ficou preso um mês lá, dizendo que não foi torturado até que ele provou que não tinha nada a ver com o Colina. Tá? Foi
história que eu achei interessante trazer, compartilhar com vocês, pode ser um momento de pesquisa também. Próximo. Algumas ações. Aí essas ações estão ligadas a esse grupo de radical que está dentro do MDB. Eu falei, não tem nada a ver com o Soels, com uma curiosidade, eu considerei mais o Soels. Foi montado, segundo os entrevistados, um cursinho no Salão Paroquial da Matriz de São Paulo com o apoio do Padre Jânio, tá? Porque as escolas não poderiam ensinar um conhecimento mais libertador, tinha que ser o que a ditadura mandava, e foi criado, segundo nossa compreensão, um cursinho para ensinar-se livremente. Só que a polícia acabou descobrindo disso, segundo os entrevistados, foi reprimido violentamente o cursinho. Daí o Padre Jânio acabou tomando uma praça pública, segundo os nossos entrevistados. Isso aí. Outra situação foi artigos que eram feitos com ideais dissidentes e eram divulgados através de panfletos. Inclusive o professor Zé Torres tem vários desses artigos na casa dele lá, né? É muito interessante também para pesquisar, para montar uma historiografia do período. E outra ação foi a greve dos professores de 1979, que tinha como liderança esse grupo também mais radical dentro da MDB. E eles fizeram até um ato bem significativo para um período de ditadura militar, apesar de já estar num processo de abertura. Eles queimaram, fizeram um enterro dos políticos estaduais e municipais, ali naquele chamado buraco do João Braz. Em plena ditadura, os professores em greve fazem um ato de queimar, parece enterrar os políticos daquele período. Então, a gente considerou isso como uma ação de contestação ao regime também. E a palestra do Luiz Carlos Prestes, tá, que foi um ponto também que a gente pode colocar aí como de contestação, já visto o Luiz Carlos Prestes ser uma referência comunista no Brasil. Uma observação sobre isso tudo. A palestra, a greve dos professores, elas foram feitas vamos colocar assim, não com uma parceria, mas com o aval da polícia. Eles iam na polícia, falaram, a gente pode trazer o Luiz Carlos Prestes. Inclusive, um dos nossos entrevistados falou que a primeira fila da palestra do Luiz Carlos Prestes era só policial que tinha lá, né? E a greve dos professores também, a polícia já sabia o que ia acontecer. Então, foram algumas ações assim, que a gente levantou na nossa pesquisa que a gente pode considerar de contestação ao regime. Eu trouxe uma conclusão aí. Quanto tempo tem, Lute? Mas uns 5 a 8 minutos. Eu ainda tenho 8 minutos? Então eu vou ler, porque é rico. Tá? Então, pessoal, concluímos com essa pesquisa que a cidade de Muré possuía uma balança política polarizada dentro do Arena. Havia a Arena 1 e a Arena 2. O Arena 1 possuía na cidade uma base socioeconômica nas oligarquias rurais do antigo PSD e o Arena 2 baseava-se nas classes médias e baixa urbana da antiga UPM. A Câmara Municipal era composta hegemonicamente por vereadores de direita, raras exceções, favorecendo uma política sem muitos atritos ideológicos. A população, de modo geral, era um reflexo da Câmara, totalmente alienada pela ideologia dominante. Em Muriaé, em meados do período militar, começou a surgir um MDB, formado por uma parte dos membros do Arena 2, que se dividiu. Possuía uma postura mais contestadora ao regime militar, mas que veio a ter espaço mesmo na política da cidade somente após a vitória do MDBista Paulo Carvalho em 1983. Havia dentro do MDB, na década de 1970, uma pequena base política formada por um grupo de cativos das ideias comunistas. Eram eles, eu prefiro não citar os nomes, entre outros, está entre eles. Esse grupo possuía atividades intelectuais em comum no sentido de criticar ao governo militar, mesmo sendo um grupo de pensadores sediciosos. Tentaram algumas vezes mostrar suas ideias a partir de situações práticas, como artigos, cursos e greves. A gente considerou essa contestação em Muriaé como muito no sentido das ideias, das práticas
e a sua ligação ainda nebulosa com o grupo Colina de BH. Fica no ar, com o levantamento dessa pesquisa, a pergunta: onde era o final do caminho daqueles que ao subidom davam perdões em sua casa, no dia de Belo Horizonte? Para concluir, cabe citar que essa prisão de Elcio Bidon foi um fato de ordem estadual. Quem o prendeu não foi a polícia militar da cidade, mas sim o exército. A polícia militar era passiva às contestações políticas na cidade, devido a acordos feitos entre os membros do MDB, o que explica a tranquilidade da cidade nesse período tão turbulento do país. Não era a falta de contestação que havia aqui, mas a presença de uma ideologia dominante e de acordos esquerdistas com a polícia militar local. E concluo aí a apresentação. Tá? No mais,